A inflação em 12 meses na Argentina atingiu 160,9% em novembro. Um patamar desconfortável para o recém-iniciado governo de Javier Milei, que anunciou um plano de choque para organizar as finanças públicas e conter o aumento de preços. A inflação em 12 meses na Argentina atingiu 160,9% em novembro. Somente em 2023, a inflação acumulada alcançou 148,2%, um dos índices inflacionários mais elevados do mundo. Este é o cenário que o governo recém-iniciado de Javier Milei encontra no país. Para combater a inflação e principalmente o déficit nas finanças públicas, o ultraliberal anunciou um programa de austeridade que inclui a redução dos subsídios, as tarifas de energia e transporte, bem como a suspensão de obras de infraestrutura financiadas pelo Estado que ainda não começaram. Fiquei irritado com o aumento, mas bem, era o que tinha que acontecer. Em algum momento eles iam tirar os subsídios. Mais cedo ou mais tarde, isso ia acontecer. Segundo o Instituto Nacional de Estatística do país, só em novembro os preços ao consumidor subiram 12,8%. Os setores com maiores altas foram saúde, com 15,9%, alimentos e bebidas não alcoólicas, com 15,7% e comunicação, 15,2%. Vai afetar muito a Argentina, as pessoas. Mas para que haja mudanças, se algo não for feito, nada acontecerá. Então eu concordo com o que está acontecendo. Obviamente afeta muito. Eu tenho um filho e hoje o leite dele, que custava 6 mil a um ano, hoje estou pagando 24 mil pesos pelo mesmo leite. Quer dizer, nós já sabemos, nós sabemos. E o presidente também falou sobre o que estava por vir. Mas tem que haver uma mudança. Outra medida adotada foi uma desvalorização da moeda argentina de mais de 50%, a 800 pesos por dólar na taxa de câmbio oficial, dentro de um regime de controle que contempla uma dezena de taxas de câmbios diferentes. Milei advertiu que os próximos meses serão duros e que as coisas vão piorar antes de melhorar. O presidente garante, porém, que está tentando evitar uma catástrofe como a hiperinflação que a Argentina vivenciou em 1989 e 1990. O Papa Francisco expressou o desejo de ser enterrado em uma basílica fora do Vaticano. O pontífice argentino vai completar 87 anos no domingo. Ele tem enfrentado alguns problemas de saúde. O Papa Francisco revelou que deseja ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, e não no Vaticano. Em uma entrevista ao canal mexicano N+, o líder da Igreja Católica afirmou que o local já está preparado. Jorge Bergoglio, que frequentava este templo aos domingos antes de sua eleição em 2013, afirmou que sente uma ligação muito grande com esta basílica, situada no centro da capital italiana. Segundo o Vatican News, 7 papas repousam neste local. O jesuíta argentino tem o costume de rezar na basílica antes e depois de cada viagem ao exterior. O Papa Francisco disse também que já preparou os detalhes do seu enterro e que simplificou o rito, que é particularmente longo. Na mesma entrevista, prestou homenagem ao seu antecessor, Bento XVI, por ter tido a coragem de renunciar ao cargo. Francisco sempre afirmou que estaria disposto a renunciar caso não pudesse mais exercer as suas funções, ao mesmo tempo que destacou que isso não deveria virar moda. O chefe da Igreja Católica anunciou ainda que vai visitar a Bélgica em 2024 e disse que tem viagens pendentes à Argentina e à Polinésia. Em 2023, o Papa fez 5 viagens, mas teve que cancelar a sua participação na Conferência do Clima em Dubai devido a uma bronquite. A Suprema Corte dos Estados Unidos vai considerar a possibilidade de restringir o acesso a um medicamento abortivo amplamente utilizado, mesmo nos estados onde a prática é totalmente permitida. A Suprema Corte dos Estados Unidos vai examinar as restrições impostas por um tribunal inferior ao uso do mifepristona, pílula abortiva usada em mais da metade dos procedimentos no país. A origem do caso remonta a um juiz conservador de uma corte distrital do Texas que decidiu proibir o medicamento.
Em recurso, um tribunal federal de maioria conservadora suspendeu a proibição e optou por impor restrições ao seu uso, limitando-as para as 7 primeiras semanas de gravidez em vez de 10 e impedindo que a distribuição fosse feita pelo correio. Também exigia que a pílula abortiva fosse prescrita por um médico. O caso seguiu para a Suprema Corte, que decidiu congelar preventivamente as sentenças das instâncias inferiores, de modo que, por enquanto, o medicamento continua sendo comercializado. A mais alta corte do país, composta por 6 juízes conservadores e 3 progressistas, vai realizar uma audiência oral sobre o assunto no próximo ano, e a expectativa é por um veredicto até o final de junho. Este é o processo mais importante sobre aborto que chega à Suprema Corte desde que, em junho de 2022, o tribunal derrubou o direito constitucional ao aborto. No Rio de Janeiro, jacarés lutam para sobreviver no lixo e nas águas poluídas da lagoa de Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. Os répteis são ameaçados também pela expansão urbana. Ricardo Freitas captura um jacaré no meio da noite usando um laço amarrado na ponta de uma vara e o traz para dentro de seu pequeno barco de madeira. Sem titubear diante dos dentes afiados do réptil, o biólogo segura o animal pelo focinho, amarra com fita isolante para poder examiná-lo sem correr riscos. No barco, ele pesa, mede e coleta uma amostra de escamas antes de soltá-lo de volta na água. Exames laboratoriais permitem identificar níveis de contaminação por metais pesados, como chumbo, cromo ou mercúrio. O réptil, de 1,5 metro, vive na zona oeste do Rio de Janeiro, na lagoa de Jacarepaguá, cujo nome em tupi-guarani significa Vale dos Jacarés. Mas há décadas este local deixou de ser um vale bucólico com vegetação exuberante. Ao redor da lagoa, onde deságua o esgoto de dezenas de milhares de habitantes, foram construídos inúmeros prédios residenciais, entre eles a antiga vila dos Jogos Olímpicos de 2016. Então, aqui a gente tem concentração de tudo que tem aqui ao redor da cidade. E a pergunta é, o quanto desses contaminantes eles são absorvidos na biodiversidade? O quanto isso impacta a biodiversidade? Através dos jacarés, a gente consegue essa resposta. O biólogo é categórico. Com a expansão urbana e sua consequente contaminação, o jacaré encontrado em Jacarepaguá é uma espécie ameaçada de extinção. Hoje, nós temos, na verdade, uma situação de declínio populacional, onde 85% da população hoje conhecida, ela é uma população de jacarés machos e apenas 7, 8% de jacarés fêmeas. Então, contudo, a reprodução e o recrutamento natural da espécie dentro do meio urbano, ele está completamente comprometido. Com isso, Segundo estimativas de Ricardo, na região vivem cerca de 5.000 jacarés de papo amarelo. Os maiores podem passar de 3 metros de comprimento. Por causa da expansão urbana, o habitat natural dos jacarés está cada vez mais reduzido. Por isso, eles acabam se concentrando em áreas urbanizadas, onde encontram alimento com mais facilidade. Perto de uma ponte na comunidade do Terreirão, a poucos quilômetros da lagoa, é possível vê-los. Quando o canal transborda durante temporais, os moradores acabam por ver os animais no meio da rua. E em instantes, Prêmio The Best 2023. FIFA anuncia finalistas na disputa de melhor jogador do mundo. Réveillon na Avenida Paulista terá Zezé de Camargo, Cláudia Leite, Chitãozinho e Chororó cantando Evidências, bem na hora da virada. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Até já.